gente, vamos começar mais um podcast B2B Sem Filtro. Hoje a gente está recebendo aqui duas visitas ilustres aqui pra gente, né? Pessoas que eu tenho uma admiração muito grande. Então, a gente está aqui com o Eduardo Gonçalves, que é advogado tributarista, um amigo de longa data aí, sócio da Gonçalves e Guerra. Celeida Laporta, que também é advogada tributarista, além de mediadora e também árbitra, né? E sócia da CS Views. E hoje a gente vai falar um pouquinho, né? Nosso tema hoje é um podcast bem diferente, na verdade, gente. Nosso terceiro episódio aqui, mas falando um pouquinho mais do mundo de negócios, né? Então, a gente trouxe para começar o ano de 2026 muito bem informado e também até para as empresas aí ficarem atentas a isso. A gente vai falar um pouquinho sobre a reforma tributária de 2026. E óbvio que eu vou puxar a sardinha um pouco para o meu lado aqui, entender um pouco de como que vai ficar caro o marketing para as empresas, né? E como que as agências também têm que fazer, entender esse novo negócio, novo modelo da reforma tributária. Então, vou deixar a Sara aqui, que é a nossa host, falar um pouquinho e perguntar um pouco aqui para o Edu e para a Celeida. E vou deixar também o Edu e a Celeida se apresentarem aí. Perfeito, Paulo. Sejam bem-vindos, Eduardo e Celeida. Então, para a gente começar esse nosso episódio, que é muito especial, né? Um episódio extra aí para esse comecinho de ano, eu queria entender com vocês o que de fato vai mudar de 2025 para 2026, o que as pessoas têm que estar se preparando, se organizando para isso. Obrigado pelo convite, Paulo. Obrigado, Sara. E eu estou aí atuando na área tributária há 20 anos e desde que eu comecei minha atuação, eu escuto a tal da reforma tributária. Verdade. Eu confesso que eu acreditava que não sairia, né? Só realmente passei a acreditar que ela iria sair quando ela foi aprovada. Porque realmente desde a época da faculdade a gente escuta que vai haver uma reforma tributária. E a gente sabe o tanto que isso é difícil, né? Porque a gente está envolvendo aqui vários entes da federação, então tem União, tem estados, tem municípios, tem muitos interesses envolvidos, né? E realmente a reforma aconteceu. Mas quando a gente fala da reforma, é até importante a gente colocar que a gente está falando aqui da reforma do imposto sobre o consumo, dos impostos, né, sobre o consumo. Não é uma reforma de todo o sistema tributário. Então a gente está falando de quê? De PIS, COFINS, ICMS, ISS e do IPI. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, do imposto de renda, da CSLL, né, que é a contribuição social sobre o lucro, é outra coisa. Não entraram na reforma, né? Não entraram. Apesar de, coincidentemente, a gente ter tido agora recentemente uma alteração na legislação também do imposto de renda relativa à questão dos dividendos, né, que houve a questão do aumento do limite de isenção do imposto de renda para a pessoa física e, em contrapartida, a questão da tributação dos dividendos, né, acima de 50 mil, mas isso é uma outra norma. Isso não tem nada a ver com essa reforma que a gente está falando, mas também estão acontecendo de forma simultânea. Né? Mas agora, quando a gente fala de reforma, a gente está falando de tributação sobre o consumo. E aí tem os vários interesses aí que estão envolvidos e os vários impactos que a gente vai ter aí nos próximos anos, né? Porque começa em 26, mas acaba só em 32. Então até lá tem muita coisa, são muitos estágios até a gente ter essa reforma completa. E Edu, fala um pouquinho pra gente, assim, quais setores você acha que vão sofrer mais impacto, né? Hoje a gente trabalha muito com a indústria, né? Tanto a gente na agência como você também, eu sei que trabalha muito com indústria. Mas no geral, quais setores vão ter mais impacto nessa questão da reforma tributária? Paulo, eu entendo que todo mundo. Eu acho que não tem como a gente falar quem vai ter mais impacto. Porque é uma mudança de sistema, né? É uma mudança até da forma da gente pensar o tributo, da forma da gente cuidar do tributo. Então, a gente está chegando num momento de tecnologia extremamente avançada. Então, isso desde a parte de fiscalização até a parte de gestão do negócio. E todas as empresas vão ser impactadas, porque tratando de imposto sobre o consumo, quem consome? Todo mundo, né? Todo mundo consome. Então dá para eu falar que um vai ter mais, que vai ter outro, do que o outro? Não tem como eu falar isso. Então, assim, muito se discute sobre a questão de aumento de alíquota, né? Então, alguns setores vão ser impactados porque vão ter uma alíquota maior. Por exemplo, o setor de serviços, né? Que é o seu setor, o meu setor também. Mas a reforma, o que ela pretende é o quê? Como eu estou tratando do imposto sobre o consumo, quem tem que arcar com esse imposto é quem? É o consumidor final. Então, o que a reforma traz? Ela traz uma possibilidade de você se creditar de tudo aquilo que você vai pagando ao longo da cadeia produtiva.
para que quem realmente arque com o custo desse tributo seja o consumidor final. Né? Então, a ideia é que o empresário ali no meio, ele consiga repassar essa tributação até que ela chegue lá para quem de direito, que é o consumidor. Né? Então, eu acho que todos vão ser impactados. Então, depois a gente vai poder falar um pouquinho mais aí da prática, como vai ser operacionalizado, mas eu acho que ninguém escapa. E, assim, todo mundo vai precisar se organizar melhor, ter um compliance melhor nos seus negócios, né? A formalização, isso é o principal, entendo eu. Eu acho que eu quero aproveitar, já vou te interromper. Bom, parabéns, né, Paulo, Sara, B2B pelo Sem Filtro. E só para complementar o que o Eduardo está trazendo, eu acho que parabéns vocês trazendo esse tema, porque é aquele tema de zona de conforto, né? Todo mundo fala, não, tributação, a minha contabilidade resolve. E é importante trazer para os seus ouvintes, né, para o microempresário, para o empreendedor, que é uma responsabilidade dele, agora, muito mais do que aguardar a contabilidade falando, olha, você tem esse para pagar. É repensar na sua estratégia de negócio, na sua precificação, na sua área de marketing, em toda a estrutura. Então, assim, esse impacto, a gente fala hoje muito de inteligência artificial, os impactos. A reforma tributária, né, Eduardo, ela traz um impacto interno para as empresas que tem que ser revisto. Então, você vai ter que pensar na sua precificação, você tem que pensar se você tem um modelo de compliance. Até no modelo de negócio, né? Exatamente. O modelo de negócio aí muda um pouco, né? Porque não é simplesmente, bom, é um novo tributo, bom, minha contabilidade vai verificar e vai me mandar. É muito mais do que isso. Então, e já 2026, né, Eduardo, já começamos aí com uma fase de teste. Então, parabéns vocês trazerem esse tema agora, né, já muito preventivo aí em relação a 2026, porque é um tema a ser olhado realmente com uma lente bem detalhada por todo empreendedor. Se você quiser permanecer com o seu empreendimento, pense na sua reforma tributária e os impactos que ela vai assim, trazer. Uma dúvida que eu tenho, assim, esse ano já era para as empresas terem se adequado, né? Assim, era uma coisa... Mas eu, pelo menos, não vejo muita movimentação disso. Pelo menos, acho que do nosso segmento, quase ninguém fala sobre esse assunto. Vocês acham que o brasileiro tem essa tendência de deixar sempre para a última hora resolver esses problemas, ainda mais quando a gente fala da parte de tributo, mas vocês acham que isso vai ter um impacto negativo nesse começo de ano? Vocês acham que vai ter também um pouco de evasão fiscal, o pessoal não pagando imposto? Como que vocês acham que vai ser esse começo de mudança agora para 2026, já que o pessoal não se preparou, né? Antes de vocês responderem essa pergunta, eu quero somar uma pergunta na pergunta do Paulo. Que realmente as pessoas não estão preparadas para isso nesse momento. E tem muita informação na internet e as pessoas acabam ficando assustadas e sem saber por onde começar, ficam perdidas. Então eu queria perguntar também para vocês quais cuidados que as pessoas têm que ter quando elas procuram informações sobre isso. Porque às vezes tem informação que não é verdade, tem informação que é fake news, então acaba gerando muitas confusões, muito conflito. Então eu queria que vocês esclarecessem um pouquinho disso, o que dá para confiar, o que é verdade e o que não é. Assim, a gente tem visto as grandes empresas criarem os seus comitês internos para poder discutir, para se preparar, mas eu falo muita média empresa, e até algumas grandes também, as pequenas, elas realmente não têm olhado muito, estão esperando muito a contabilidade vir e trazer como que vai ser a questão pronta, mas até as contabilidades estão tendo dificuldade nesse momento. E eu vejo que o principal ponto é que a gente está mudando a lógica do nosso sistema tributário. Igual eu falei, a gente tem esse nosso sistema nesse formato há muitos e muitos anos. Mas quem já foi aos Estados Unidos, por exemplo, quando você vai fazer uma compra, você chega lá, tem o preço da mercadoria e quando você vai no caixa, você paga outro preço. Por quê? Porque o tributo está em cima. No Brasil é o contrário, você tem o preço e ali dentro está o tributo, né? Então, quando o empresário recebe o dinheiro hoje, ele recebe o dinheiro da mercadoria mais o dinheiro do imposto. E lá no final do mês, no começo do outro mês, que ele vai pagar o imposto. Então, ele acha que aquele dinheiro ali é dele, né? E não é, ele tem que do dar sócio dele. E que ele tem que dar um pedaço para o governo, mas não é isso. É porque dentro do preço, o tributo ele é por dentro do preço hoje. Mas com a reforma a gente vai mudar essa lógica. O preço agora vai ser do produto e o tributo vai ser calculado por fora. Então, quando você emitir sua nota, a nota é 100 de produto mais X de tributo. Então, e isso ainda vai ser automático.
Então, quando você fizer o pagamento no cartão de crédito, no boleto, né, nos meios eletrônicos, o próprio sistema das fontes ali de pagadoras, né, dos bancos, das instituições financeiras, o sistema vai calcular já o imposto ali e vai mandar o imposto direto para o caixa do governo e você só vai receber o valor da mercadoria, que é o valor do seu produto, que é o split payment, né, que é o nome deste instituto que está sendo criado. Então, o empresário não vai ter mais aquele dinheiro ali na sua conta. E isso, para muita empresa, vai ser ruim, por quê? Porque ela perde aquele dinheiro um mês na conta dela, que ela usava ali no seu fluxo de caixa. Mas, por outro lado, o empresário ele começa a entender o que realmente é o seu preço. Então, ele sabe que é 100, que ele vai receber 100 e pronto. E ele não tem que preocupar de pagar o imposto em cima daquele 100. O imposto já está pago. Nisso eu vou diminuir sonegação, né? Então, aquelas empresas que atuam na informalidade vão perder, né? Vão perder espaço, porque muita empresa hoje ela ganha na sonegação. Por que ela consegue competir com você no preço? Porque ela não paga imposto. Então, assim, a gente vai ter uma formalização muito maior. E está mudando, então, essa lógica do sistema. E muita gente não está entendendo muito como que vai funcionar, né? Então, por exemplo, eu fui lá e contratei o seu serviço de marketing, né? Você é uma empresa, está no lucro presumido, no lucro real, por exemplo. E eu contratei o seu serviço. Quanto que é o seu serviço? É R$1.000. Tá bom, seu serviço é R$1.000. Hoje, dentro desse R$1.000, tem o ISS, né? O PIS/COFINS. Mas agora, a partir do momento que a reforma estiver toda implementada, né? Como que vai acontecer? R$1.000 é R$1.000 para você. Mas fora isso, tem um imposto que vai para o governo, que está aí na casa dos 28,5%. Então, o contratante que vai pagar, ele paga os meus... Eu como agência, eu vou emitir lá o boleto, a nota de R$1.000, e aí junto com a nota vai vir ainda os 20 e tantos por cento lá de imposto que a empresa vai pagar a parte, digamos assim, né? Não, ele vai vir junto. Vamos pensar assim, a sua nota vai ter o campo lá do preço da mercadoria dos 1.000 e vai ter o campo do imposto, né? Dos 28 lá, dos 280, né? Então, quando você for pagar, você vai pagar tudo junto, né? Na hora do pagamento, mas o meio de pagamento, ele vai fazer o split, igual que a gente jogou boliche, né? Sim, ele já vai mandar ele já vai mandar o imposto então, separado. Ele já vai mandar para um e para o Não outro. vai passar mais pela minha conta, então eu não vou ter mais aquele dinheiro fake na minha conta. Apesar do tomador do serviço ele ter pago o valor todo, a nota estava discriminada e você só recebeu o valor de mercadoria. É aí que você falou, né? Aí é importante, assim, nesse momento, a empresa saber precificar corretamente, né? Exatamente. Porque se ela começar a precificar errado, ou ela vai ficar com um preço muito acima, porque ela vai colocar o mesmo tributo que ela calculava antes e aí ela fica fora do mercado. E acaba virando uma bagunça, né? Então, os prestadores de serviços, eles vão ter que realmente repensar todo o modelo de negócio, como a Celeda falou, né? E aí, complementando ainda, eu falei do lucro presumido e lucro real. Por quê? Porque essas empresas estão dentro aí desse novo modelo, né? E elas vão poder tomar crédito daquele valor. Então, por exemplo, ela pagou esses 280 nessa operação. Quando ela tiver uma próxima operação, ela tem aquilo como crédito. Lembra que esse imposto não é dela. É o consumidor que tem que pagar. Então, quando você fizer uma outra operação, você vai creditar daquele imposto que você pagou. E aí, o que vai acontecer? Por exemplo, eu contratei uma empresa que está no Simples Nacional. No Simples Nacional, eu vou ter duas situações. Eu vou ter a empresa do Simples Nacional que vai apurar o IBS e o CBS junto com o Simples e vou ter a possibilidade dela separar o IBS e o CBS por fora. Então, se eu contratar a sua empresa e a sua empresa for do Simples e fizer essa apuração junta, eu não vou ter direito de me creditar. Que é o que é hoje, né? Porque hoje o Simples ele funciona dessa forma, né? Você não consegue acreditar ele, né? Só que se eu tiver no Simples e eu calcular ele por fora, aí você acredita. Aí eu tenho aquele valor, eu posso acreditar. Então, quando eu for contratar, eu preciso saber qual regime que você está. Por quê? Vamos fazer então aqui uma simulação. Eu vou contratar um serviço de marketing a R$1.000. Eu tenho uma possibilidade de uma empresa que está no lucro real ou presumido, uma possibilidade de uma empresa que está no Simples calculando por dentro, uma empresa que está no Simples calculando por fora e uma pessoa física. Tá. Pessoa física está fora do sistema. Então, se eu paguei o mesmo valor de 1.000, da pessoa física eu não acredito. Da empresa do Simples que calcula por dentro, eu não acredito. Da pessoa
do Simples, que calcula por fora, e do presumido e real, eu acredito. Então eu paguei 1.000, Mas tem eu vou recuperar 1.280 de crédito para você utilizar. Eu vou recuperar aquele valor. Então eu paguei 1.000, mas eu vou ter direito a bater. Eu paguei 1.000 não, né? Eu paguei o 1.280. Então, esse 280 eu vou poder aproveitar. Diferente se for uma pessoa física, se for uma empresa que está no Simples. Então, assim, é um momento de revisitar, né, o seu modelo tributário, né, ver o seu planejamento, né, tributário ali, para você poder ver. Vale mesmo a pena eu estar no regime? Primeiro porque, eu até brinco, né? Eu falo assim, o Simples, na verdade, ele não devia se chamar Simples, ele podia até chamar Baratos, porque Simples ele não é. Né? Porque você sempre varia, né? A sua carga do mês depende do que você arrecadou no mês anterior, tem um monte de anexo à lei. Então, simples não é, né? Pode ser mais barato, às vezes não é. Então, dependendo da situação, ele fica até mais caro do que o lucro presumido, do que o lucro real. Né? Então, você primeiro tem que ver. Primeiro, vale a pena eu estar no Simples? Ah, tá bom, vale. A minha carga aqui é um pouco menor. Tá bom, mas e agora? Você, para poder competir com a empresa que não está do Simples, você vai ter que diminuir seu preço. Porque a outra, se colocar o mesmo preço, não vai acreditar. Na verdade, para o cara que está contratando, o custo para ele vai ser menor, porque ele vai ter o crédito. Então, essa análise precisa ser feita. Né? Então, é extremamente importante que as empresas comecem a olhar para esses pontos. E aí, junto com a formalidade, né, você está se formalizando, você tá, aí vem todo o compliance que você tem, que vem as obrigações da empresa que vem junto, os controles mudam. Então, eu acho que a gente está entrando numa nova fase do Brasil, efetivamente, que é o momento que as empresas têm que regularizar. E não é assim, se eu quiser, não, é necessário. Se quiser sobreviver, né? No mercado. Não tem condição, porque isso vai impactar para tudo. Né? Entendi. Só a Sara comentou um ponto importante, que é como que as empresas, ou uma pessoa ali, só curiosa, consegue obter uma informação correta disso. Porque a gente está num momento hoje que, cara, às vezes você vê uma notícia ali, você não tem certeza se aquela notícia ali é real ou não, né? Ou você vai jogar no chat GPT ali, né? A gente falou, o chat GPT também o chat não fala, GPT aí, vai dar vai responder o que você quer, né? O chat GPT vai responder o que você quer. Então, qual que é o melhor caminho para a pessoa se informar sobre isso? Ou se ela tem que procurar alguém, esse alguém é um advogado tributarista, é um contador? Como que direciona essa pessoa para ter essa informação? Aí você citou dois profissionais, né, que muita gente confunde um pouco o trabalho deles, né? Então, assim, o advogado, qual que é a diferença do advogado tributarista para o contador? Vamos começar pelo contador, né? O contador é aquela pessoa que é o responsável por transmitir as suas obrigações acessórias. Então, o que é isso? Ele vai lá, ele vai enviar as informações para a Receita, vai cuidar do seu balanço. Ele não tem que ficar analisando muita coisa, não. Ele não tem que ficar opinando. O contador é o cara que vai garantir que a lei seja cumprida no seu caso. Entendi. Já o advogado, ele vai fazer o quê? Ele vai analisar até a própria lei. Então, você vai ter uma interpretação. Às vezes, você tem questões que dão interpretações divergentes. Então, o advogado ele vai agir muito mais como um consultor nesse ponto para te orientar a fazer o correto. Você com a orientação correta, o contador vai cumprir ali aquelas obrigações. Então, assim, o contador hoje, ele está fazendo o quê? Ele está se inteirando de como que vai ser o cumprimento dessas obrigações. A melhor pessoa para você saber sobre a nota fiscal, sobre as declarações, é o contador, né? Porque esse é o trabalho dele, ele trabalha com isso. E o advogado? Aí ele vai te falar sobre o regime como um todo, ele vai te olhar a questão de cargas, o regime está mudando, vão ter várias alterações aí ao longo desses anos que vão impactar o seu negócio. Então, assim, é bom você ter um bom contador, primeiro, para garantir que você vai cumprir tudo certo, e um bom advogado para te orientar sobre a melhor forma de você atuar, inclusive dentro de qual que é o melhor regime tributário, né? A gente lá na frente, muita empresa hoje, você falou de indústria, né? Muita indústria hoje tem regimes especiais, né? Que tanto a indústria tem regimes especiais, quanto até prestadores de serviço aí nos municípios também. E esses regimes especiais vão acabar com a reforma, um pouco mais para frente, mas eles vão acabar. E aí?
Qual que vai ser o impacto disso para a empresa? Vai valer a pena eu ter aquela minha empresa lá no Espírito Santo para eu aproveitar o meu Compete, que é um regime especial que tem lá no Espírito Santo, ou aquele meu regime especial no Rio, em Minas. Minas está aqui do lado de São Paulo, uma hora em que está extrema. Muita empresa saiu de São Paulo, foi para extrema, atravessou a divisa para aproveitar regime especial. Mas isso vai acabar. E aí, como que vai ser o impacto lá na frente? Então, aí você vai ter que trazer o advogado para poder fazer a análise desse novo cenário e qual que vai ser o impacto dele para o seu negócio. Então, eu entendo que são as duas pessoas, mas para cada um você tem que perguntar uma coisa. E o erro de muita gente é achar que um faz o trabalho do outro, e não faz. Entendi. Então, o contador, ele vai ser agora mais para uma... Assim, vou falar o que eu entendi da tua explicação. O contador vai ser mais para uma resolução agora, nesse momento, assim, para atender as obrigações de agora, e o advogado tributarista ele vai ser mais para uma coisa de um planejamento, mais assim, um estudo do que vai ser feito daqui para frente, mais ou menos. O advogado traz o quê? O que você deve fazer. E o contador é o como. É. E você precisa agora, sempre né? dos dois, né? Não é só agora. O contador, ele vai estar durante todo... Sim. E assim, e o seu contador agora, você tem que pensar o seguinte... O seu contador, até final de 2032, ele vai ter que apurar o seu regime atual e o seu regime novo. Ele vai ter um trabalho dobrado agora. Por quê? Porque vão ter os dois regimes caminhando de forma concomitante, até acabar em 2032. Que aí acaba 100%... Aí acaba 100%... PIS/COFINS e tal, vai ficar só o IBS. O PIS/COFINS, ele vira mais rápido. 2027 ele acaba. Por que o PIS/COFINS acaba antes do IBS e do CBS? Por uma questão muito simples. Até a gente não falou um pouco sobre isso, né? Dessas mudanças. Vou voltar nesse ponto. O CBS ele vai vir substituir o PIS/COFINS, que é um imposto federal. Então é o governo federal com o governo federal. Então, assim, ele vai mudar de um tributo para o outro. Tentando manter a mesma carga, né? a mesma arrecadação. Já o IBS ele vai substituir o PIS e a COFINS, o ISS e o ICMS, que são impostos de todos os estados. Cada estado tem o seu ICMS diferente e cada município tem o seu ISS. Então é muito mais complexo. Então, se alterar o ISS e o ICMS é mais complicado. Por isso que ele vai acontecer um pouquinho mais para frente. Então, assim, já que a gente entrou nesse ponto, deixa eu só dar um panorama, então, como que geral, vai ser né? essa reforma, o que vai acontecer? Voltando, imposto sobre o consumo. Quais são os impostos sobre o consumo atual? É o PIS, a COFINS, o ISS, o ICMS e o IPI. São 5 impostos. Então, quando veio a discussão da reforma, isso aqui é até engraçado, eu vou comentar esse ponto aqui, Brasil, né? Brasil nada é simples, né? Então, a gente tinha 5 impostos, a gente tem 5 impostos. Qual que é a ideia? Vamos transformar no IVA. Lá fora tem o IVA, né? Que é o Imposto sobre Valor Agregado. Sim. Então, beleza, vamos pegar 5 e vamos transformar em 1. Fácil, né? Vai ficar muito mais simples. Beleza. Mas tem o federal aqui, que é o PIS/COFINS, tem o governo federal não quer abrir mão. Então, vamos fazer um IVA dual, né? O que é o IVA dual? Então, vai ter o federal, que é o CBS, que vai substituir o PIS e a COFINS, e vai ter o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que vai substituir o ICMS e o ISS. Beleza. Mas e a Zona Franca? E o IPI, né? Vão acabar com o IPI. Mas e a Zona Franca de Manaus? Porque qual que é o benefício da empresa que está na Zona Franca de Manaus? Não tem IPI. Então, se eu acabo com o IPI, para ter só o IVA dual, você acaba com a Zona Franca de Manaus. Aí tem os interesses todos envolvidos. Então vamos fazer o seguinte... A gente não acaba com o IPI, mas aqueles produtos que têm fabricação na Zona Franca de Manaus, na Zona Franca de Manaus, eles continuam zero, mas fora da Zona Franca de Manaus vai ter tributação do IPI. Então, eu vou fabricar um televisor. Então, se o televisor está sendo fabricado fora da Zona Franca de Manaus, vai ter IPI. Se ele está na Zona Franca de Manaus, não está. Então, aquele IVA dual, agora eu vou ter 3 IVA, porque o IPI continua, apesar de, na maior parte dos produtos, você não ter o IPI, né? E vai ser 0.
Mas a gente também precisa cuidar do meio ambiente, né? Cuidar da saúde. Vamos criar um novo imposto que chama imposto seletivo? O que vai ser esse imposto? Então, vai ser um imposto que vai incidir sobre aqueles bens, aqueles produtos que causam mal ao meio ambiente ou à saúde. Então, vamos dar um exemplo. O carro que polui, o fumo, a bebida alcoólica. Então, vamos criar um imposto em cima disso. Vai incidir uma única vez, mas é um novo imposto que vai entrar também. Então, eu tinha 5. Ficaram 4, é isso? Ficaram 4. Era 5 para virar 1. Os 5 viraram 4. Né? Então, a gente vai ter esses novos impostos, né? E a manutenção do IPI para esses produtos que têm fabricação na Zona Franca de Manaus. Então, essa é a base do sistema. Né? E aí, ali dentro, a gente tem as peculiaridades desse sistema, que é esse direito ao creditamento amplo. Então, todo aquele imposto que você pagar, você vai poder tomar crédito dele. Você vai ter o fim dos incentivos fiscais regionais. Né? Então, a empresa está lá em Camaçari, então, a empresa automotiva. Porque, beleza, você acaba com isso. Como que eles vão ter que gerar outras formas de você povoar esses lugares onde você trouxe incentivo fiscal? Quem você falou, Espírito Santo, a agência tem cliente lá. E é uma região que muitas empresas foram para lá por conta disso. Então, o que vai acontecer com essa mudança toda? O pessoal não vai ter mais essa vantagem. Que aí até minha próxima pergunta que era falar assim, um pouquinho, que vai mudar um pouco as disputas, né? Você perde isso, né? Então, o que muda mais no sistema? Primeiro, aquela empresa que estava lá, estava contribuindo lá para o Estado. Né? Só que agora, com a mudança da reforma, o imposto ele deixa de ser na origem e passa a ser no destino. Então, se eu vendi um produto para a Bahia, eu vou pagar o tributo para a Bahia. Então, o Estado vai ter aquela arrecadação. Ponto 1. O ponto 2 é logística. Então, eu deixo de ter o benefício fiscal ali como coisa mais importante e passo a ter a logística. Por exemplo, se o meu público consumidor está em São Paulo, justifica eu tirar uma fábrica daqui, levar lá para Minas para ter um benefício fiscal? Não vou ter mais. Né? Aí eu vou olhar assim, quanto que eu vou gastar de transporte? Eu vou ter pedágio, tem estrada, tem tempo. Então a logística ela vem para o centro da reforma. Por quê? Porque agora eu não vou olhar mais o tributo só, vou olhar a logística. Onde está meu público? Meu público está na Bahia, eu tenho na Bahia lá, por exemplo, um grande consumo de um determinado bem. Justifica eu estar em outro lugar? Então, eu vou estar muito olhando para onde está o meu público consumidor. Porque aí eu vou economizar com logística. Sim. Não, é o que a gente falou, muda toda... Né, a guerra fiscal, você não vai ter mais essa estratégia, essa logística que tinha, então vale a pena eu estar com o meu CD, meu centro de distribuição em tal local, e né, mudou, por isso que é aquilo que nós falamos no início. A reforma tributária, ela traz essa revisão de negócio. Assim, de raiz mesmo, né? Você tem que não só pensar na tua precificação, qual é o contador, qual é a equipe jurídica que você vai ter, mas o teu negócio. Porque talvez nós tenhamos alguns negócios, né, que foram construídos especialmente em cima de como era o nosso sistema tributário. E esses negócios não se sustentem mais com a reforma. Então, quem esperar muito para ver... Eu acho que, né, Eduardo, vai pagar um preço caro. É importante reforçar essa ideia de fazer planejamento, de criar comitê de crise, de ter um bom apoio aí com suas equipes de contabilidade, a sua equipe jurídica e com todo o seu time de negócio, time estratégico, que traz que hoje o empreendedor, cada vez mais, ele tem que ter essa multidisciplinaridade, ele tem que se envolver realmente com os negócios da empresa. Não importa até se ele é um pequeno, médio ou grande empreendedor. Ele vai ser, o reflexo é para todos, né? Ele tem que adquirir conhecimento de todas as áreas, né? Ele não pode ser, eu sou da agência de marketing, então só sei de marketing. Ele tem que saber do financeiro, tem que saber do tributário, tem que saber parte contábil, ele tem que ter toda essa... Vai contratar as equipes. Ele vai ter as pessoas para fazer, mas ele tem que saber o que está sendo feito, né? Porque isso impacta na empresa, no fim das contas, né? Exatamente. Aí só voltando um pouquinho na questão do benefício, eu falei do benefício que hoje entendo do ICMS, mas a gente falando aqui da agência de marketing, por exemplo, a gente fala do ISS hoje, né? E quantas empresas não saíram da cidade de São Paulo, foram para Barueri por conta de benefício de ISS, né? Então, agora com a reforma, isso tudo muda, né? Para onde você está prestando serviço?
o tributo vai ser para lá. Seus clientes estão aqui. Então, né? essa questão de, vou ter uma caixa postal igual tinha antigamente, eu vou ter um coworking lá só para ter um endereço, isso muda. Então, assim, precisa repensar todo o negócio. E quando você fala dessa questão das áreas, né, são tal dos comitês multidisciplinares que as empresas maiores estão tendo. Porque quando eu estou falando da reforma, então eu vou falar de quê? Eu vou falar de tributação, vou falar da parte fiscal, vou falar da parte contábil, vou falar da parte de logística, eu vou falar da parte de TI, né, porque muda tudo, seus sistemas vão ter que mudar, seus controles vão ter que mudar. Entra a questão de governança, entra também, eu vou ter que rever contrato, o jurídico está vindo junto também. Então, assim, não adianta você olhar agora só para o tributário, né? Você realmente tem que fazer uma revisão de negócio. É uma cascata, né, que vai ter, né? Vai ser um momento de bastante mudança aí, né? Bastante mudança. Eu acho que isso é importante, porque ainda mais considerando que no Brasil nós temos, acho que 80% das empresas são empresas familiares, né? Pequenas, médias empresas aí. Onde nós sabemos a dificuldade toda que nós temos de gestão, por conta do modelo de empresas, de como elas são criadas, etc. Então, eu acho que o Brasil vai passar por um patamar de profissionalização não só da indústria, empresários, né? dos empresários. O empreendedorismo, ele passa por um novo patamar. Então, traz essa responsabilidade de quem quer estar aqui. Nós queremos estar aqui daqui 2 anos falando dos nossos negócios, não é mais daqui 5, 10, né? É muito a curto prazo, porque os impactos são muito rápidos. E o Eduardo comentou uma coisa importante. Hoje, nós não podemos deixar de observar também a tecnologia, que ajuda o tráfico das informações de uma forma absurda. Então, as coisas vão ser muito aceleradas. Eu não preciso mais pegar aquele papel, imprimir, esperar a contabilidade ver, etc. Não, eu estou consumindo e tudo já está se conectando, a informação vai estar mais centralizada, as tecnologias emergentes que tem, elas auxiliam muito nisso. Então, assim, o Brasil é um país bom para empreendedorismo, sim. Temos aí um marco de empresas pequenas, médias, grandes empresas significativos, mas existe a necessidade de profissionalizar essas empresas, e aí todas elas, cada uma dentro do seu patamar, de buscar aí a sua estrutura, criar comitês, ter bons parceiros, contratar advogados, contadores, o Sebrae, ver as entidades que estão dando apoio, né, aí dependendo, trazer educação para dentro da empresa, porque isso envolve também, né, trabalhar uma educação orçamentária, uma série de coisas. Então, assim, quando nós falamos de reforma tributária, a gente só está pensando, então são 2 novos tributos que vão começar agora o ano que vem, até 2030. Mas, gente, é muito mais do que isso, né? Como eu falei, a lente que tem que ser colocada, ela é grande, vai ser um pouco dolorido, né? Eu acredito que sim, toda mudança ela impacta, mas é uma maneira de nós trabalharmos de uma forma mais profissional. Acho que o Eduardo trouxe uma coisa importante, a questão da concorrência. Então, as empresas que trabalharem organizadas, que se profissionalizarem, elas vão permanecer. Vão sair na frente, né? E vão sair na frente, né? Então, em relação à concorrência, eu acho que também isso traz uma objetividade maior, em relação a você, quando você for precificar, quando você for analisar a inteligência de negócio, as pessoas com quem você vai atuar e todos os outros critérios, né? Perfeito. Aproveitando então, Celeda, que você puxou esse assunto, quando a gente fala muito em reforma, o pessoal se preocupa muito com a questão de pagar, de brigar com o governo, mas poucas pessoas falam da parte de negociação, né, tributária. Então eu queria entender o que é essa mediação tributária, como que funciona na prática mesmo. Bom, nós no Brasil temos uma política pública, né, que é a Resolução 125, que trouxe aí desde 2010 de uma forma um pouco mais... menos litigiosa, né? De trazer essa desjudicialização, de criar um pouco essa cultura de não nos socorrermos só ao judiciário, né? De ter outras portas, de pensarmos aí em negociarmos, em mediarmos, ou até arbitragem, que é uma heterocomposição, etc. E estamos aí caminhando, né? E aí, em 2015, tivemos uma lei de mediação que trouxe de forma muito tímida ali, né, Eduardo? Na lei de mediação, a possibilidade de você mediar, trazer a mediação em relação à administração pública, né? Que é o tema que nós temos aqui. E isso
né, de uma forma muito complexa, porque negociar, transacionar com o ente, né, tributário ali é uma coisa complicada, porque você tem alguns princípios, alguns requisitos constitucionais ali que a gente tem que ter as observações necessárias. Mas isso vem evoluindo. E o que nós temos atualmente alguns projetos de lei, acho que tem um mais recente aí, e tem projeto de lei em relação a trazer arbitragem na esfera tributária e projeto de lei em trazer a mediação na esfera tributária. Isso está aí, especialmente o de mediação, o projeto de lei de mediação está aí em relação à esfera tributária. Estamos aguardando, mas é uma coisa que a gente sabe que vai ser complexa de ser implantada, mas necessária. Porque a ideia desse projeto de lei é realmente trazer um pouco mais o procedimento de como negociar e como mediar, tanto na esfera administrativa, na esfera judicial, em qualquer etapa que você tiver, quando você tiver lá uma situação fiscal ali, né, mesmo quando está começando até o final, de você poder tentar mediar. Né, como pessoa... Mas aí, uma pergunta, indo nessa linha. Você não acha que pelo fato de... Vamos lá, a gente tá mudando os impostos, mas por um tempo, então até 2032, é isso? 33, né? 33? Não, 33 vira. Até 2032, a gente vai ter, em vez de 5 impostos, a gente ter 9 impostos, na verdade, né? É isso. 8, né? O IPI. Ah, então, beleza. Então a gente vai ter 8 impostos ali nesse período. Você não acha que vai gerar muito conflito e aí isso vai acabar caindo numa parte de negociação e mediação? Eu sei que hoje praticamente não tem muito a mediação tributária, né? Não tem... Vai muito pro judiciário. Porque você não pode transacionar esses valores, né? O contribuinte ali. Porque quando a gente fala em negociar e mediar, nós estamos falando em concessões, né? Então você tem que abrir mão e o governo vai abrir mão. Então, usualmente, o que nós falamos de transação é nas multas, nunca no valor principal do imposto. No valor devido é devido ali, né? Exato. Sim. Mas esse projeto de lei ele é interessante, porque ele faz essa sinergia aí do Instituto da Mediação, né, com os requisitos tributários em relação aos princípios, a metodologia, as técnicas. Eu acho já um excelente passo, porque quando a gente olha a lei, ela já fala, olha, é importante trazer comunicação não violenta na negociação, escutativa, vamos negociar, vamos escutar a outra parte, vamos entender o que está acontecendo. E onde eu acho que ela pode ser essencial é na esfera administrativa, né? No começo, quando você está tendo a inscrição da sua dívida ativa, porque às vezes, especialmente nesse início, porque as pessoas vão ter muita dúvida, né? Nós até a aderência, os próprios advogados, os próprios contadores, as empresas vão estar mudando seus negócios, então ninguém vai estar agindo essencialmente de má fé. Nós vamos estar ali nos adaptando a esse novo cenário que essa reforma traz. Então, ao meu ver, que atuo muito com os institutos de mediação, negociação, eu acho que seria muito relevante ter essa amplitude, né, de trazer de uma forma um pouco mais... desses procedimentos serem bem detalhados, de abrir um pouco mais essa possibilidade da negociação, vamos dizer assim, negociação e mediação tem algumas diferenças, mas nessa transação aí, especialmente quando tiver a inscrição de dívida ativa, quando você tiver ali já um procedimento administrativo, para poder flexibilizar e melhorar ali, não necessariamente muitas vezes ali vai ser um momento só de você renegociar o valor, parcelar, etc. Mas até de você entender, de poder trazer o esclarecimento. Porque como nós estamos falando de um instituto que oportuniza a comunicação. A negociação e a mediação é um momento em que, por exemplo, no procedimento administrativo, você vai ter o auditor fiscal lá da União e você vai ter ali o advogado do contribuinte do outro lado, podendo conversar, podendo realmente entender o que está acontecendo. Então, esse modelo dialógico, que nós chamamos da negociação e mediação, eles seriam extremamente importantes para esse momento de reforma que nós estamos tendo da reforma tributária. Então, se isso realmente, esse projeto de lei ou outros projetos que venham, ou portarias, né, ou resoluções que possibilitem aí, melhorar essa comunicação, eu acredito que vão ser relevantes, porque nós vamos, como eu falei, acho que os empresários, né, todo mundo vai estar todo mundo aprendendo juntos.
junto Sim, isso, então né? vai ter muito... Ainda tem muitas dúvidas, Muita dúvida ainda tem mesmo. muitas coisas que vão ser formatadas. Acho que nós vamos ter centenas de portarias, de normativas aí que chegarão para entender. Então, seria muito relevante nós termos essas possibilidades de negociarmos, mediarmos aí, especialmente na esfera administrativa. Embora esse projeto de lei 2792 de 2022, que está aí em tramitação, ele traz a oportunidade de você poder instaurar uma mediação, né? Essa coisa, bom, o mediador ou o negociador, esse terceiro imparcial, vai estar ali conversando com o ente público e o contribuinte, vai trazer ali negociações coletivas, e a lei só faz em relação à União ainda por enquanto, né? Pelo menos esse projeto de lei. Mas o quanto isso tudo pode minimizar, trazer essa oportunidade dialógica, que tem segurança jurídica. Você vai fazer um termo de entendimento, depois isso pode ser homologado, deve ser homologado. O Ministério da Economia vai provavelmente indicar quem será o órgão por onde vai ser essa homologação. Então, o que nós sempre falamos vai trazer toda uma segurança jurídica, mas minimizando, senão a quantidade de processos que nós vamos ter aí, de execuções fiscais, o doutor Eduardo vai ficar muito feliz, ele não vai dar conta lá no escritório dele de tributário. E mais do que isso, não é só falar que, ok, nós vamos aumentar mais ainda o nosso judiciário com processos, nós vamos inviabilizar o empreendedorismo. Então, acho que esse é o ponto. Nós precisamos porque aí você começa continuar a travar a empresa, aí não consegue... A máquina precisa girar, né? A máquina precisa girar. Precisamos O empreender, precisa vender, precisamos gerar empregos, o Brasil precisa crescer. Então, a importância de nós... eu acredito que devam vir aí alguns mecanismos, se não for esse projeto de lei, talvez outros, eles tenham que vir algumas flexibilizações aí, especialmente nesse período de transição, porque, como o doutor Eduardo estava falando, é muita complexidade, e sem contar muitas coisas que nós realmente ainda não temos respostas tão objetivas, né? Com certeza. Bom, vou puxar aqui a sardinha um pouco pro nosso lado, né, Sá? Vou falar um pouquinho sobre... Agora, entrar um pouco no marketing aí. Quero entender um pouco do que vocês entendem que isso vai impactar no nosso segmento aqui, né? Sendo mais específico na pergunta. Eduardo trouxe essa questão de forma de cobrança, né? Falou um pouquinho ali dos regimes tributários. Mas a grande pergunta que o nosso cliente vai fazer pra gente, né? Vai falar assim, pô, então quer dizer que o serviço de marketing vai ficar mais caro? Eu quero entender... Qual é a visão de vocês sobre isso? Você acha que o serviço vai ficar mais caro? O serviço de marketing vai ficar mais caro? A gente vai ter que cobrar mais por isso? Qual que é a tua visão em relação a isso? Assim, essa pergunta bem específica do cliente para uma agência, por exemplo. Vamos lá, eu entendo que sim. Mas, a princípio, isso não é um problema. Né? Por quê? É aquela questão que eu falei do crédito. Né? Porque, assim, primeiro, esse imposto, né, ele vai vir por fora. Né? Então, você cobrou o seu preço, o seu cliente pagou o seu preço mais o seu imposto e garantiu o direito dele creditar tudo. Então, se a gente for olhar na essência do sistema, e foi isso que o governo tentou trabalhar nesse projeto, a ideia é que não fique resíduo tributário ao longo da cadeia. Então, apesar dele ter um valor maior, porque a alíquota que era menor agora está maior, ele vai poder se creditar. Então, ele pagou aquele imposto, na próxima operação ele vai poder tomar aquele crédito automático, inclusive. E aquele crédito, inclusive, que você eventualmente não consiga tomar, porque você não teve uma outra operação ali, você tem o direito, salvo engano, de 60 ou em 90 dias de receber o valor integral em dinheiro. Então, você vai ter o procedimento para você receber de volta. Então, ficou mais caro? Ficou. Mas eu te gerei crédito. Então, assim, aí a importância de você, como uma empresa de serviço... Saber... Você está ou no presumido, ou está no simples, mas está recolhendo por fora, o IBS e o CBS por fora, porque aí vai ser o diferencial, porque o cara que vai te contratar, ele vai olhar, pô, ele está cobrando 1.000, aquele também, mas esse gera crédito, esse não, perdeu. E aí eu acho que já entrando até na segunda pergunta que eu tinha aqui, que era o que vai mudar na contratação de prestadores? Eu acho que é isso, basicamente, né? O que muda muito é isso, né? É fazer uma análise...
Não sei como é que vai ser essa parte de contratação agora, mas vai para o jurídico, mas talvez vai para uma outra área também ali para fazer uma análise. O financeiro vai ter que ter uma noção disso dentro das empresas. Vai mudar um pouco essa forma de... Não vai ser só mandar o contrato para assinar, provavelmente, né? Vai entrar mais uma parte aí. Mas vamos pensar o seguinte, Paulo. Você vai contratar hoje uma empresa de marketing. Vou lá, vou contratar, paguei essa empresa e aí ali dentro está o meu imposto, né? O meu imposto que eu paguei. Você vai pagar o imposto, mas é o meu dinheiro que vai ser usado para pagar aquele imposto. Por mais que às vezes você misture ele, né? Sim. Agora... então, assim, quem é essa empresa que eu estou contratando? Essa empresa é uma empresa que sonega, é uma empresa, né? Hoje você tem esse problema de saber quem você está contratando. Agora, pensa o seguinte, na hora que vem um sistema novo, que eu vou te contratar, mas eu vou ter a garantia que o imposto vai ser pago porque ele é automático. Então, pode até facilitar, né? Sim. Por quê? Porque o imposto já vai estar pago, então não importa como que ele está lá dentro. Na empresa se a empresa está dando direito, se não porque o imposto já foi para o governo. E o maior interessado em saber se está tudo certo é o governo. O governo já recebeu. Então tem esse ponto. E aí uma outra questão que a gente acabou comentando mais por alto, que eu acho que é importante entender, é que assim, a gente em 27 tem aquela virada do PiscoFins, né, que para e acaba, deixa de existir, e vem o CBS. E aí, na hora que vem 2029, até 29, a gente vai ter aquela alíquotazinha de 1% lá do IBS. Aí, quando vem 29, começa a acontecer o quê? Começa a acontecer a diminuição do PIS, do ISS e do ICMS e o aumento do IBS em contrapartida até final de 32, que acaba totalmente o ICMS e o ISS, e fica que só vem o IBS. E como que vai ser a questão da definição das alíquotas desses impostos, né? Que eu vou ter a alíquota básica e os estados ali vão poder ajustar a sua específica, né? Se tiver uma lei própria para isso. Mas, segundo o que o governo tem colocado, né? O intuito é o quê? A gente não tem um aumento de carga tributária com essa reforma. Então, o que o governo vai fazer para definir a alíquota? Ele vai pegar a arrecadação do ano anterior, vai olhar qual alíquota aplicável que vai garantir a mesma arrecadação do ano anterior. Então, aquela vai ser a alíquota daquele próximo ano. No outro ano, a mesma coisa. Pega a arrecadação do ano anterior e vê qual que vai ser a alíquota para manter a mesma arrecadação. Então, a ideia do governo, pelo menos que eles têm passado, né? Eu falo sempre isso, porque uma coisa é o que se fala, outra coisa é o que se pratica. Né? Mas o que tem se passado é que vai ser feita essa análise para que não haja um aumento de carga. Falar quanto que o Brasil está arrecadando hoje de tributo? A 1 trilhão ponto... Estou chutando o número, tá, gente? Então, esse vai ser o número que a gente vai trabalhar em alíquota para gerar no ano que vem. Então, assim, a gente tem o ponto que prega-se que não vai ter o aumento de alíquota e prega-se que você vai poder, né, limpar todo o resíduo tributário, ou seja, que você, indústria, prestador de serviço, comércio, que não vai ter imposto na sua operação. Por quê? Porque você vai acreditar de tudo e o imposto vai ficar só para o consumidor. Se a gente olhar por esse lado, somado que a gente vai diminuir uma sonegação e que a gente vai ter uma facilitação até da própria parte contábil, porque você vai ter esse split que o tributo vai ser antes, é lindo. Né? É lindo. A teoria está muito legal, está muito bonita. O problema é isso funcionar, né? Vamos ver. Então, assim, também tem que ter um pouco de confiança, né? Eu era cético com esse sistema. Ele está aí, né? Então, e tem muita tecnologia embarcada, né? Que a gente... A Receita Federal do Brasil tem, salvo engano, a melhor tecnologia de arrecadação do mundo. Então, assim, e é esse sistema, essa tecnologia que está sendo usada lá no Split Payment junto com os bancos, com as instituições financeiras para garantir esse sistema, né? No qual, pensa só, você vai passar o cartão de crédito lá no comércio, passou o cartão, na hora que você passou o cartão, você está pagando, o sistema já está lendo quanto que é o imposto, quanto que o cara tem de crédito, quanto que você tem de crédito, né? E vai te falar, ó, o imposto aqui é tanto, você só vai pagar tanto, você vai pagar tudo, você não vai pagar tudo automático. Então tem que estar tudo muito bem azeitado, né? Tem que estar tudo muito pronto. Obviamente que em algumas situações vai ter algum problema e quando acontecer esse problema, você vai ter no final do mês, na apuração,
que fazer os ajustes necessários. Então, os ajustes vão servir até para isso. É mais ou menos quando tem lá a declaração do imposto de renda da pessoa física, né? Que você, quando você vai lá fazer a declaração, já está pré-preenchido. Né? Mas aí você vai conferir, deixa eu ver se está certinho, tem alguma coisa para colocar, alguma coisa para tirar, mas já facilita o trabalho. Então, assim, o cenário que está aí para a gente, ele nos parece bom. Né? Mas eu vou ter os dois sistemas juntos até lá na frente, né? Eu vou ter ainda a necessidade de compreender o sistema vai ter que ser treinado, a gente vai ter que aprender, todo mundo aprender e pensar de forma... Eu acho que o mais difícil é a gente pensar... Tal do mindset, o né? mindset, você pensar de forma diferente. Aí também a gente estava conversando um pouquinho antes, né, sobre a questão do Meta, né? Os anúncios pro ano que vem, né, do Meta. Eles anunciaram isso no meio desse ano, né, essa mudança, que o imposto já vai ser embutido no valor de anúncio. Então, antes o cliente que colocava lá R$1.000 de anúncio, o consumo dele não vai ser mais de R$1.000 de anúncio, vai ser de 1.000 menos a alíquota lá, que é 12%, se eu não me engano. Então, ele vai gastar ali R$988 em vez de R$1.000, né? O que a gente tá conversando é que é uma técnica meio inversa do que vai acontecer, né? Porque ele tá embutindo o imposto dentro do serviço ali, né? Na verdade, o que ele está fazendo é um aumento disfarçado de preço, né? Porque ele simplesmente está cobrando o valor do imposto que ele tem a pagar, né? Então, ele está, na verdade, aumentando o preço. E em muitos contratos, hoje ainda, não falo tantos, mas em vários contratos, você coloca que o imposto vai ser à parte, né? Então, aquilo mais imposto. Qual que é o preço do serviço? É X mais imposto, né? Então, você vai lá calcular e vai aplicar ali o valor adicional. Mas isso é questão de preço, né? Então, aqui quando a gente fala agora da reforma, não. Agora, realmente são coisas diferentes. É preço de um lado, imposto do outro. Então, você tem que rever a sua precificação, né? Você não pode mais pensar que, quanto que eu preciso? Vou precisar disso, mais aquilo, mais o imposto. Não, agora eu vou pensar, meu custo está aqui, minha margem está aqui. E o imposto está lá. Eu não tenho que pensar no imposto. O imposto não é meu, o governo que pensa nele. Entendi. Então, tende a facilitar, né? Eu acho que... Entendi. Não, show de bola. Eu acho que agora a gente já está indo já para os finalmente do nosso podcast, né? Acho que a gente trouxe muita informação, né? Mas tem algumas dúvidas ainda aí, alguns pontos para a gente bater um papo aí. Essa pergunta a gente pode esperar um pouco mais de oportunidade para as empresas prestadoras de serviço ou um pouco mais de caos? Pelo que vocês falaram, os dois, né? Principalmente nesse começo, como a Celeida falou, até se adaptarem, até todo mundo tá mais, assim, acostumado, né? Porque vai ser um baque, assim, uma mudança. A resposta começa com a primeira pergunta do curso de Direito. Depende. Não. Não, a gente também usa lá no marketing. Vocês também usam no marketing, depende. Não, porque, vejam bem, gente, tudo... É uma questão de, como nós falamos, do famoso mindset, né? De ter uma mudança de olhar em relação a tributo, né? Imposto, porque sempre é uma coisa que, se você chegar para o empresário, você falar, e aí, como é que é o seu imposto? Quanto que você está pagando? Eu não sei, veja lá com o meu contador, eu tenho que faturar tanto por mês, tenho que pensar no meu negócio. E agora, realmente, tem que mudar. É uma questão de educação financeira que também a gente precisa trazer mais forte. E também para o consumidor, né? Isso envolve pessoa física e jurídica, né? No sentido mais amplo, de ter planejamento, de fazer planejamento. Então, as empresas hoje, a gente fala muito de governança, então ela é uma empresa pequena, média, não importa. Tem que estruturar, tem que fazer planejamento, tem que olhar como é que está a inteligência do seu negócio, saber quem são os seus parceiros, entender no caso de uma prestação de serviço, como que essa esteira da tua prestação de serviço, o que ela envolve. Essa precificação atual, ela vai mudar nesse novo cenário, né? Então, isso envolve estudar, procurar bons parceiros, bons consultores e realmente abraçar isso de forma preventiva. Eu trabalho muito com a parte, né, nos modelos preventivos aí de negociação, mediação. Então, eu sempre falo, gente, quanto antes você puder trabalhar de forma em que você se planeja, em que você previne,
né? Melhor. Então, é melhor. Então, também em relação aos seus parceiros, fornecedores, clientes, entender como que estão trabalhando, isso vai ser muito importante, porque isso que vai diferenciar mercado. E sem contar que a médio e curto prazo, nós vamos ter essa mudança de cenário do empreendedorismo, porque só vai ficar, que nem economia informal, uma série de coisas. Sonegação, ela vai, ao médio prazo, ela vai sumir. Então, só ficam quem? Os bons empreendedores mesmo. O mercado vai ficar para os fortes, vamos dizer assim. E aqueles que se planejarem, que investirem no seu negócio, que acreditarem no seu negócio, sem tanto subjetivismo, de uma forma mais objetiva. A resposta, então, pelo que você está me falando, é mais oportunidade. Sim, do que sempre. Caos. Toda crise, gente, toda crise, a gente fala isso muito na mediação, né? Toda crise, porque a gente trabalha com conflito, toda crise é a melhor das oportunidades, porque te tira da zona de conforto. Então, ela te obriga a realmente a crise, a repensar, a mudar, a melhorar. Senão você está fora do jogo. Que lado você quer estar da mesa? Né? Então, acho que é bem essa questão. E para nós brasileiros, que deixamos tudo para a última hora, né? Falta 2 dias para fazer imposto de renda, a gente faz ali um dia antes. E como empresários também, não deixamos de ser diferentes. O cenário mundial nos obriga a ter esse novo modelo de gestão, de compromisso em relação ao negócio. Então, hoje a gente fala muito de governança, a gente fala muito de modelos éticos, a gente fala de comitês, a gente fala de conselhos administrativos, tem tanta coisa chegando e que tem que estar embarcada nas empresas. Ah, mas eu tenho uma empresa, num escritório jurídico de 5 advogados, eu tenho que prestar atenção nisso. Eu tenho uma empresa de marketing digital de 300 funcionários, tenho que pensar nisso. Eu tenho uma indústria de 2.000 funcionários, eu tenho uma empresa que somos em 4, não importa. Você é empreendedor, o empreendedorismo ele tá aí, né, para todo tipo de negócio, e vai valer a diferença de o quanto você consegue mudar essa chavinha, trazer essa multidisciplinariedade que é importante hoje nas empresas, né? Ter muito autoconhecimento para enfrentar tudo isso daí que vem pela frente e fazer dessa crise uma ótima oportunidade, porque aquele concorrente que não se adaptar, que quiser continuar na informalidade, que achar que vai dar para dar jeitinho, ele não vai sobreviver. Talvez no começo, porque brasileiro tem que ser estudado, nós muitas vezes conseguimos umas coisas assim, inacreditáveis, mas é importante rever o nível de tecnologia que está sendo embarcada. Ela não permite mais, a gestão de informação ela é muito acirrada, a acurácia é muito alta. Então, tem que ter essa responsabilidade e eu, mais uma vez, parabenizo vocês de trazerem esse tema, né? Eu acho que não é um tema tão confortável para o público de vocês, do marketing, né? Vocês têm tantos temas muito mais animados, né? Não, muito mais lúdicos. Mas é a sobrevivência do seu negócio. Se eu puder resumir o que a Celeida colocou em uma única palavra, é profissionalização. Você perguntou, é caos ou é oportunidade? Para quem não quiser profissionalizar, é caos. É game over. É game over, para quem for profissionalizar, é oportunidade. Então, assim, a gente, né, como, vamos falar assim, um pequeno empresário, um médio empresário, muitas vezes ele tem aquela questão de é a mesma pessoa que fica mudando o chapéuzinho, né? Agora eu sou isso, eu sou aquilo. Então, assim, se você não se organizar efetivamente enquanto negócio, vai ser caos, né? Mas se você estiver organizado, com tudo certinho, tende a ter mais oportunidades, sim. Então, eu acho que esse é o diferencial, né? Você precisa agora olhar para a sua empresa como realmente um negócio, qual que é o melhor. Ah, mas por que eu vou te falar assim, eu já escutei isso de muito contador, né? Por que tem muita empresa que está no lucro, não está no lucro real, não está no lucro presumido, está no simples? Tem contador que só trabalha com simples. É mais fácil para ele. O empresário está ali, o contador falou que o simples é melhor e tal, tá bom. Agora vamos fazer diferente, vamos olhar. Vamos analisar o negócio, vamos chamar o advogado também para poder estudar aqui, a gente ver os melhores cenários, né? O que eu posso fazer. E agora a gente está falando de um monte de coisa, né? A gente falou de mudança de isenção, mudança de dividendos, né? Você tem uma empresa, eu pago, então não pago pro labore,
para não tributar e eu pago como dividendos. Tá bom, agora a partir do ano que vem, mais de 50 mil por mês vai tributar, né? Então eu tenho também agora a mudança desses impostos. Vai perder um benefício fiscal lá na frente. Vamos olhar para tudo. Precisa se olhar, precisa olhar os contratos. Aí o seu contrato de prestação de serviço, ele tem aquela cláusula que se houver uma grande variação econômica, você vai poder renegociar? Não tem. Então vou fazer o quê? Vou ter que chamar esse cara, vou procurar a doutora Celeida, vou ter que fazer uma mediação para poder discutir esse meu contrato, porque o contrato está previsto até 2040, mas a partir de 2033 já é reforma tributária completa, com tributo por fora, com outra carga tributária. E aí? E meu preço? Né? Que agora, como que eu vou fazer? Então, eu acho que é isso. A gente precisa olhar para o negócio agora de forma séria, o que é muito bom, né? A gente, enquanto empresário sério, a gente quer que todo mundo faça igual, porque é difícil você competir com alguém que não está fazendo a coisa séria, né? Então, na parte de indústria aí, quantas vezes você vê aí a indústria foi lá e fez uma aquisição lá de um fornecedor, depois a Receita bateu na porta para cobrar o imposto dela, porque o fornecedor foi declarado inidôneo, vou cobrar o crédito de ICMS da indústria que está ali séria, né? E aquele cara sumiu, né? Então ele botou o dinheiro do imposto no bolso, e foi embora. Sumiu e abriu outra empresa e começou a fazer tudo de novo. Então, assim, com a ideia da reforma, com a ideia do split, com essa questão da organização, tende a melhorar o nível de Brasil, vamos falar assim, né, que já é tão complicado. A gente vê aqui, né, esses dias aí foi muito divulgado na mídia a questão do Paraguai, né, a saída de indústrias para o Paraguai, a Lupo mesmo foi para o Paraguai. Por que a Lupo foi para o Paraguai? Sistema tributário simples, uma carga tributária total de 10%, né, e está ali do outro lado da fronteira. Então, assim, enquanto o Brasil não profissionalizar, não tornar as coisas mais simples, mais barato para o empreendedor, vai perder. Então, a esperança é que realmente essa seja uma mudança positiva, né? Que a gente tenha um outro cenário de empreendedorismo no Brasil, que o empreendedor realmente ele consiga trabalhar tranquilamente, porque hoje, pegar essa Selic alta do jeito que a gente está aí, 15% Selic, um cara que tem aí um dinheiro grande aplicado, vai tirar para abrir um negócio, Celeida? Fala para mim. É para os fortes. No risco, correndo risco trabalhista, tributário. Só o cara que é emoção, né? Então, com emoção sem emoção. Então, né? o cara que começou do zero, abriu uma empresa e a empresa cresceu é uma coisa. Agora, o cara que tem o dinheiro... E não vai aportar, né? Ele vai investir em um negócio... Deveria, né? O Brasil deveria buscar isso, porque você gera emprego, gera riqueza. Mas a gente fica com capital especulativo, porque eu pago muitos juros, gera uma insegurança enorme para o empreendedor, né? Risco, né? O cara vai lá, isso é muito interessante no nosso sistema, né? Porque hoje a maior parte dos tributos que a gente tem é lançamento por homologação. É o contribuinte que calcula, recolhe, né? Ele tem aquele prazo lá de 30 dias para pagar o imposto, depois a Receita tem 5 anos para fiscalizar para ver se ele fez tudo certo, né? E se ele fez errado, vai vir multa de 100%, 150% e mais juros, né? Selic, e em 5 anos. E às vezes ele está fazendo errado sem ver que está fazendo errado, sem saber. 5 anos. Vai ser 5 anos para trás, com multa, com juros, com tudo, né? E não é porque ele fez de má fé, né? Às vezes mas às vezes não é, né? Agora, por exemplo, nesse caso que o imposto já é na hora ali, não vai ter mais esse... Não tem mais esse problema. Então, assim, a esperança, né? Sim. Agora vamos esperar aí as cenas do próximo capítulo. 2026 vai ser esse teste, né? Para a gente começar a ver como vai ser e torcer para que realmente seja tudo que estão pregando, né? De forma positiva. Tomara, e pra gente já ir, então, encerrando o nosso episódio, né? Porque agora o público vai ter muita informação aí pra digerir, pra começar a pensar sobre. A gente queria fazer com vocês um checklist para esse público, para esses empresários se prepararem de fato para começar 2026. Então, 5, 6 coisas que são fundamentais para essas pessoas começarem a fazer a partir de janeiro de 2026. Vamos lá, primeira coisa, entender precificação, né? Qual que é o seu preço? Você tem que olhar isso
desconsiderando agora o tributo, né? Para a gente poder entender realmente quanto que você precisa fora do imposto, que a gente vai mudar. Como estão seus contratos, né? Com fornecedores e com clientes. Certo. Por quê? Porque ainda é 26, isso não vai ter impacto, mas a partir de 27 vai. Então, você vai ter aí um ano para você renegociar. Mudando aí mudando, né, o sistema tributário, né, mudando esses tributos. Qual que é o impacto da nova tributação no seu negócio? Então, assim, tirando a carga de hoje, colocando a carga estimada, que está aí nos 28,6%. Né? Qual que vai ser a carga? Né? Eu acho que esse é outro ponto essencial. Você tem benefício fiscal, seja municipal, seja estadual, e se tirar, vale você estar ali naquele lugar onde você está? Né? Eu acho que esse é um outro ponto aí essencial. Como que vai ser o seu fluxo? Como que é o seu fluxo de caixa? Se tirando aquele dinheiro ali que roda na sua conta todo mês, que é de imposto, você vai conseguir gerir o seu negócio? Né? Então, tem que olhar para a questão de fluxo de caixa. Então, assim, eu vejo assim que esses são dos principais pontos, né, que tem que ser analisados. Vai ter o seu produto, né, ele está ali dentro daqueles produtos prejudiciais que vão ser impactados pelo imposto seletivo. Né? Então, acho que esses são os principais pontos que precisam ser olhados, né? E olhados já, porque pensa uma mudança de uma planta industrial. Né? Eu tenho lá automotivas lá em Camaçari, lá na Bahia. Se tirar uma empresa de lá e trazer vou trazer para São Bernardo aqui, qual que é o custo disso, né? E é rápido? Você vai fazer isso de por dia? Não. Então, algumas dessas mudanças, elas demandam um tempo, né? Então, quanto antes a gente conseguir fazer, simular cenário, discutir, avaliar, eu acho que melhor, é importante. Porque quando você começa a olhar realmente, né, com responsabilidade toda essa situação, você vai identificar essa crise, esse caos, mas aquilo que nós falamos, você também pode aproveitar e já identificar uma série de oportunidades, porque de repente aquilo que nós estamos falando, aquela planta naquele local que você achava, mais do que o problema do imposto, da mudança tributária, de repente você vai fazer uma análise tão profunda daquele teu negócio que você vai ver que até de como você estava operando já não era o ideal. Então, também vou trazer a minha sardinha aqui, né? O que nós trabalhamos sempre muito em relação à mediação e negociação é desenvolver opções. Né? Pensar nas oportunidades, pensar fora da caixa, que é uma coisa que também isso vai levar, obviamente, todo empresário, todo empreendedor a fazer, por uma maneira ou por outra. Então, assim, e se você não tiver coragem, né, de enfrentar isso, porque é dolorido, né? A gente sente aquela dor, nossa, eu não quero saber como que é esse tributo. Então, ter uma equipe boa, né, ter profissionais, parceiros aí, profissionais, seus departamentos internos ou externos, que seja jurídico, da parte contábil, etc., para trazer uma boa gestão, para trazer um olhar mais estratégico e realmente analisar isso quanto antes você estiver fazendo isso, mais tempo você vai ter para arrumar a tua empresa, para fazer toda a aderência, né, para melhorar essa ambiência aí, vamos dizer assim, com esse novo, muitas vezes com um novo modelo de negócio. Então, assim, aquela história, as crises, elas sempre podem gerar grandes oportunidades. Vale de saber olhar isso, de saber ser estratégico, né? E de ter também a coragem efetiva de entender também que você tem que ter um investimento. Isso envolve investimento. É que nem vocês acham que tem esse problema no marketing, né? Que sempre o cliente fala, não, mas eu vou gastar tanto para fazer isso. Mas é um investimento que você está fazendo para manter o teu negócio, etc, etc. E aqui também, nós estamos falando de fazer um planejamento tributário, ter uma consultoria, de fazer uma reavaliação, né? Criar comitês, ou seja, tem várias frentes de trabalho a serem feitas. É um investimento que você está fazendo para a manutenção e para o crescimento do teu negócio. Perfeito. Bom, gente, então chegamos ao fim. Vou deixar a Sara fazer as últimas considerações do nosso podcast e já convidar também para o próximo, né?
É isso. Então, primeiro, Celeida, Eduardo, muito obrigado pela participação de vocês. É um episódio super importante. Realmente é uma temática que sai um pouquinho do que a gente está acostumado. Só que não tem como, quando a gente fala de negócios e a gente fala de marketing, a gente não falar sobre essa reforma tributária que vai impactar tanto no nosso trabalho, né? Então, foi extremamente importante vocês compartilharem com a gente todo esse conhecimento e essa experiência. Então, muito obrigada. Tenho certeza que nosso público vai utilizar muito todas essas informações no ano que vem. E para quem está nos assistindo, se vocês gostaram desse episódio, dos 2 anteriores, segue o nosso canal, comenta aqui embaixo, compartilhe o vídeo e não deixem de acompanhar os próximos episódios. Até a próxima!